Se no Brasil o Elon Musk insinua que pode promover uma desobediência civil diante das ações do Supremo, na Europa ele é alvo de investigações por conta da suspeita ou de suspeitas de que a plataforma dele, o X ou Twitter, estaria falhando em impedir que discursos de ódio e desinformação sejam veiculados, além de se recusar a adotar uma transparência na forma pela qual gera dados e contas. O Jamil Chad conta na coluna dele que no ano passado, a vice-presidente da Comissão Europeia declarou que a empresa de Musk é a plataforma com maior taxa de postagens de desinformação. Em fevereiro, o empresário abandonou um acordo na Europa para garantir um certo comportamento ético por parte das plataformas. Vamos continuar nesse assunto? Agora a gente recebe o ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Bem-vindo, boa tarde. Como é que o senhor viu essa posição do Elon Musk nas redes sociais no fim de semana, né? A fala dele de que não respeitaria decisões judiciais. Até agora ele não efetivou o que disse, né? Não tornou a palavra em ação, mas de qualquer maneira agitou o mundo político e da justiça aqui no Brasil, né? Boa tarde. Boa tarde a todos vocês. É um prazer estar debatendo, nesse momento importante da vida brasileira, essa questão. Eu separaria o problema em dois segmentos. Há uma discussão que deve ser colocada em relação ao Poder Judiciário, às decisões que foram tomadas pelo Supremo Tribunal Federal, com as quais eu tenho, tirando alguns pontos, concordância, né, em geral, porque acredito que foram tomadas na defesa da democracia, do Estado de Direito, e dentro de um limite daquilo que deve ser exigido para que a democracia seja respeitada. Mas eu não acho que essa é a discussão principal nesse momento. A discussão está com aquilo que Elon Musk, um bilionário estrangeiro, proclama, afirma e ameaça. Ou seja, independentemente da discordância ou da concordância que se possa ter em relação aos inquéritos que estão em curso, às decisões cautelares que foram tomadas, acredito que é inaceitável para qualquer brasileiro que uma pessoa venha ameaçar o Estado de Direito no Brasil e ameaçar nossa soberania. Notadamente, um bilionário prepotente, vinculado à extrema-direita, que, evidentemente, como já se disse há pouco, tem todo um conjunto de situações bastante, diria, nebulosas, com a sua atuação, inclusive, em outros países, e nós não podemos aceitar esse tipo de interferência. Ou seja, acho curioso que alguns, abre aspas, patriotas, tenham aplaudido o que falou Elon Musk, porque, independentemente daquilo que acontece no Brasil, das nossas divergências, das nossas polêmicas, o respeito à soberania nacional é algo de fundamental importância, independentemente de qualquer coisa. Há discordâncias, há concordâncias com o Supremo, muito bem, vamos debater, vamos analisar. Agora, ameaças em situações como fez o senhor Elon Musk, eu vou tirar o X do Brasil, os princípios valem mais que os lucros, o ministro do Supremo deve renunciar ou deve sofrer um impeachment. Ora, francamente, esse senhor não tem autoridade nenhuma para tentar agir desta forma. E nós temos que repetir com muito vigor essa situação. Acho que agiu corretamente o ministro Alexandre de Moraes quando abriu o inquérito. Claro, vamos apurar os fatos e, se eventualmente ficar caracterizado que a coisa ultrapassou os limites do direito dele de exprimir-se, inexoravelmente eu acho que ele tem que ser submetido a um processo criminal no Brasil, com todas as consequências que isto pode derivar para ele próprio e para a realidade brasileira. O Brasil não é uma república das bananas. Não é. O Elon Zé Musk não Eduardo, quer nos tratar dessa forma. Zé Eduardo, antes de mais nada, prazer tê-lo aqui, né? Seja bem-vindo, Sakamoto aqui. Um dos pontos, aí pegando o gancho que você acabou de falar com relação à possível punição criminal do Musk, né? Como, na verdade, alcançar alguém que, primeiro, mora fora do Brasil, dois, pode ter empresa no Brasil, mas não está no Brasil, né? Tem recursos, né? Recursos, digamos, ilimitados, né? Como, na verdade, garantir, por exemplo, você faz uma ação criminal, ele é condenado, talvez até a revelia, porque não vai querer nem apresentar a defesa. Mas e aí? O que acontece? Isso, na verdade
do ponto de vista jurídico, faz-se um pedido para os Estados Unidos, leva-se a uma corte internacional, como fazer para que... Porque o caso do Musk é mas a gente tem o quê? A gente tem big techs, a gente tem grandes empresas multinacionais, temos muitas coisas, muitos grupos com poder econômico transnacional que causam impacto no Brasil, né, cujas pessoas que estão à frente dele causam impacto no Brasil, mas não necessariamente estão ao braço da justiça de distância, não estão alcançáveis pela justiça, né? Como é que você veria uma forma de uma punição, uma efetiva punição, ser de fato respeitada? Olha, Sakamoto, eu me lembro que, em tempos atrás, houve um processo nos Estados Unidos, que eu nem sei como é que anda hoje, em que se determinou a prisão de um parlamentar brasileiro, Dr. Paulo Maluf. E Dr. Paulo Maluf é deputado no Brasil, não seria extraditado. E o que fez, então, os órgãos judiciais dos Estados Unidos da América? Colocaram naquilo que nós chamamos de difusão vermelha. Claro, ou seja, havia uma ordem de prisão e captura contra Paulo Maluf nos Estados Unidos, e se Paulo Maluf pisasse fora do Brasil, ele seria preso. Ora, vamos imaginar que o senhor Elon Musk tenha uma cautelar ou tenha uma sentença privativa de liberdade no Brasil. Pode ser acionada a difusão vermelha e o senhor Elon Musk, segundo os acordos internacionais que se colocam no plano da própria Interpol, terá que ser preso por qualquer país que não seja o seu de origem e que não aceite extraditá-lo. Claro? Ou seja, há sim medidas que podem ser tomadas, especialmente num mundo globalizado como hoje, para que pessoas não fujam das garras da lei, no caso, brasileira. Claro, pode-se pensar outras coisas, outras alternativas que têm que ser estudadas, mas acho que o processo tem que ser promovido no Brasil, ele que se defenda aqui, e aí que sofra os constrangimentos necessários devidos a partir de uma eventual sentença penal condenatória, com as consequências, repito, que se colocam no plano internacional dos acordos que o Brasil pactuou. Agora, como é que o senhor vê a discussão em torno da regulação ou regulamentação das redes sociais? O Congresso hoje está bastante conservador, né? A gente está vendo um Congresso bastante conservador, muitos políticos que não querem a regulação das redes sociais e a discussão volta à pauta, né? Pelo menos aqui no noticiário, a gente volta a falar sobre esse assunto. Você sabe que eu acho que a questão não é só de conservadorismo. Eu acho que há um desvio de compreensão profundo nessa matéria. Mesmo os conservadores sabem que não existem direitos ilimitados nos Estados de direito, ou seja, nós não temos direitos absolutos. Os próprios direitos fundamentais que estão consagrados na Constituição, eles têm limites, limites que esbarram em outros direitos. Por exemplo, a liberdade de expressão é ilimitada? Não. Eu não posso usar a liberdade de expressão, por exemplo, para praticar crimes contra a honra de alguém. E isso, obviamente, não é aceito pela nossa ordem jurídica. Quando nós falamos, portanto, de regulação dessas mídias, não se trata aqui de supressão da liberdade de expressão, não se trata aqui de censura, isso é inaceitável no Estado de Direito. Mas o que se fala é de definição de parâmetros, de limites e de responsabilizações. O Estado de Direito é um Estado que responsabiliza agentes que cometem danos a outros. Isso é uma característica do Estado de Direito. Nas monarquias absolutas, nós não tínhamos a responsabilidade do monarca, né? Se você for pegar lá a Constituição de 1824 no Brasil, o imperador, que tinha o poder moderador, era irresponsável perante os atos que porventura praticasse. Existe responsabilidade no Estado de Direito, todo mundo tem que responder sobre tudo. E não se pode invocar a liberdade de expressão como um mantra para evitar situações regulatórias de definição de limites de direitos e de responsabilizações. Por isso, eu sinceramente não acho que essa seja uma questão só de conservadorismo. Significa fruto de uma busca de abuso da liberdade de expressão como uma forma de abuso do direito para que isso fique incontido. Como se as pessoas tivessem direito de ofender a outras, como se tivessem direito de propagandear a necessidade de abolir o Estado de Direito, como se tivessem direito de propor situações negacionistas que atinjam a saúde pública dos brasileiros que eventualmente acreditem nessas balelas. Ou seja, esse tipo de coisa não pode ser aceito. E nós
Estamos diante de um novo momento em que a regulação deve existir não como censura, mas como limites e como parametragem segura das condutas, obviamente expostas nas redes sociais. Mas, Eduardo, a sua análise ela está correta de cima a baixo com relação à questão da necessidade da importância que isso aconteça. Agora, se a gente for ver o que aconteceu, por exemplo, no PL das fake news, você teve as big techs agindo de uma forma extremamente dura, o Google colocando anúncio contra a regulamentação na principal página de busca, a gente teve o Telegram mandando para todo mundo, para todo mundo que tinha conta do Telegram, um texto cheio de mentiras falando que por que aquilo era censura, ou seja, isso sem contar, é claro, o bolsonarismo e uma parte fundamentalista religiosa inventando também histórias para isso, mas o fato é que as próprias big techs, que não queriam ser reguladas, utilizaram o seu peso contra o parlamento. E aí você teve até o presidente Arthur Lira, que pode ter 1 milhão de críticas contra ele, mas nesse caso ele estava do lado da regulação e ele também falou: olha, não dá, porque o pessoal colocou todo o seu peso. Então, tecnicamente, a gente tem um pessoal que precisa ser regulado, mas que exatamente, dado o seu peso, extraterritorialidade e tudo isso mais, você não consegue nem alcançar no momento que você vai fazer a votação, porque eles acabam agindo de uma forma dura e pesada. Então, como na verdade, eu sei que tipo, não é fácil, mas como é que você vê um caminho para isso, para poder fazer com que essa ação tramite, para que uma ação como essa seja votada, em meio a uma situação em que a impressão que dá é que está tudo dominado? Olha, a tua colocação foi perfeita, Sakamoto. Por isso que eu não acho que é só uma postura conservadora do Congresso. Eu acho que juntam vários ingredientes. Um, você falou muitíssimo bem, interesses. Interesses econômicos por parte das big techs. Segundo, você tem o fundamentalismo que você falou, que é aquela posição, obviamente, extremada, né, que caracteriza a defesa de uma liberdade de expressão como estratégia política de ataque ao inimigo. E aí eu tenho uma terceira situação, que eu também não posso deixar de observar, que é o passionalismo exacerbado, motivado pelo fundamentalismo. Então, eu junto interesse, fundamentalismo e passionalismo, dá uma distorção de pensamento que transforma a água em barro, que transforma o vermelho em azul. Quer dizer, é evidente que ninguém quer fazer censura. É evidente que ninguém quer fazer algum tipo de policiamento indevido daquilo que se faz. Mas é evidente que eu não posso assegurar o direito das pessoas falaram que bem entendem com as consequências sociais mais desastrosas possíveis decorrentes dessas suas falas. Então, eu preciso regular isto. A ausência de regulação é perniciosa. Só que o espírito da combinação de interesse, fundamentalismo mais radicalização passional gerou um obstáculo para que nós pudéssemos estar aprovando alguma coisa minimamente aceitável no Congresso Nacional. Cara, veja, você diz, aquela lei, o projeto de lei era perfeito? Não, eu acho que ele tinha falhas, mas eu prefiro ter uma lei com falhas que se corrijam do que efetivamente não ter nada, ter esse vácuo que permita situações desse tipo criadas pelo senhor Elon Musk. Então, acho que essa lei é indispensável. E como vencer isso? Essa é a tua pergunta, Sakamoto. Como derrotar esse mix, né, de interesse com fundamentalismo e com esse passionalismo? Debate, reflexão, persistência, não nos intimidarmos, irmos para frente no campo das ideias e desenvolver a crítica desse pensamento imbecilizado, que muitas vezes é a razão de ser desse fanatismo, e que acaba sendo o escudo ideal para interesses das big techs.